vocês a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 25. Enquanto eu estava ali agora, me preparando para subir aqui, o sentimento é quase como aquele jogador que deve estar entrando no campo para jogar uma final, né? A gente sempre fica com aquele frio na barriga, porque isso aqui, ainda que fosse uma partida de futebol, não seria uma qualquer. É como se todo domingo fosse uma final e o campeonato é nada mais, nada menos do que as vidas das pessoas. Então, que Deus me capacite, que Deus também conceda um entendimento para a igreja, naquilo que é do desejo dele de transmitir a cada um essa noite. Vamos ler em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14. Quem tem a sua Bíblia pode acompanhar comigo enquanto lemos aqui. Mateus 25, 14 é Jesus falando, tá? Ele diz assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou-os mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o teu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pai, em nome de Jesus, te entregamos mais esse momento, Senhor, onde vamos refletir sobre a Tua Palavra e diante do Senhor apresentamos nossa mente e o nosso coração, Deus, pedindo para Ti o Senhor nos livre de todo o empecilho, de todo, Senhor, o entrave que possa impedir a Tua Palavra de ministrar ao nosso ser, Deus, e esperamos sair daqui, Senhor, edificados por meio do Teu poder, da Tua ministração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão ouvindo bem aí? Tá. Então vamos lá, gente. Esse texto é um texto que Jesus está explanando acerca do reino dos céus. E ele começa falando no texto anterior um pouco ao que nós lemos, que é conhecido como a parábola das 10 virgens.
Jesus está falando acerca do reino dos céus, porque ele diz assim: o reino dos céus será, pois semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Jesus está falando da sua vinda, da sua segunda vinda, quando ele vem buscar a sua igreja. As virgens estão sendo representadas como a igreja, com as suas candeias ou lamparinas, com seus olhos, cumprindo a sua função de ser sal e luz num mundo que está em trevas. Esse texto fala que uma parte das virgens, ou uma parte da igreja, foi negligente, e outra parte da igreja foi prudente, estava ansiosa, esperando e se preparando para se encontrar com o noivo, com o seu Senhor. Da mesma forma, a partir do verso 14 que nós lemos, Jesus diz assim: o reino dos céus e também será como um homem que saiu e entregou os talentos aos seus servos. Então nós estamos falando sobre unidade na igreja durante esse ano, desse trimestre, e eu dei um título a essa mensagem que chama assim: em unidade a serviço do reino. E quando eu falo em unidade a serviço do reino, e eu leio esse texto que Deus ministrou no meu coração, eu começo a ver que Jesus começa a falar sobre o reino de Deus, e ele começa a falar para a igreja de um modo geral. Ele está dizendo assim: olha, as 10 virgens com as suas lamparinas, se preparando para a volta do seu Senhor, do noivo e tal. Mas parece que às vezes, quando a gente fala para o coletivo, as coisas não fazem sentido, pelo menos para todas as pessoas, porque às vezes no meio da igreja, eu acredito que no meio da multidão, entre os discípulos, até tinha Judas, né? No meio da igreja sempre tem aqueles que às vezes estão dormindo, que estão num lugar costumeiro, ou que ainda, às vezes a gente vem aqui, ouve a palavra, mas parece que a palavra é para o outro lá, ou quando a gente fala a virgem, é a igreja lá do fulano, mas a gente acaba de esquecer, ou não se percebe que a virgem ou a igreja sou eu, a igreja é você, e o servo também somos nós. Então Jesus segue falando sobre o reino de Deus. Ele diz assim: olha, se alguém não entendeu ainda, então eu vou falar na peculiaridade agora, eu vou falar na singularidade, vou dizer assim, ó: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Ele está falando o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, de acordo com a capacidade que cada um tinha. Em seguida partiu de viagem. O que ele está falando? Ele está falando assim: você, igreja, você recebeu talentos, você recebeu dons que foram te confiados, valores que foram entregues a você. E quando nós falamos sobre o reino de Deus, ou uma igreja que está em unidade a serviço do reino, eu começo a me perguntar algumas coisas, e eu fiz 3 perguntas, como 3 pontos para estudo, que é o seguinte: em primeiro lugar é, quanto de consciência acerca dos valores a mim, ou a nós confiados, eu tenho? A segunda é o seguinte: o que me diferencia de ser um servo bom e fiel, ou mau e negligente? E o terceiro ponto é se eu tenho consciência acerca dos diferentes destinos. Você pode chamar de galardão, herança ou consequência. Mas quanto de consciência eu tenho sobre esses 3 pontos? E eu vejo o seguinte, que a palavra de Deus é muito clara no sentido de que uns recebem mais e outros recebem menos dons e talentos. Mas o que vem a ser esses valores confiados? O que seria um dom ou um talento? Você saberia responder? Eu vou dizer para você algo que, quando nós somos concebidos, nós recebemos, que são dons e talentos. E isso está ligado ao nosso propósito de existência.
indica um chamado, um serviço, uma missão de vida que nos é confiado, de acordo com a nossa capacidade. Veja bem, é algo muito sério quando a gente fala assim, ó, o Senhor nos confiou os seus bens, porque os bens do reino dos céus não estão traduzidos em valor monetário, mas eles estão traduzidos em algo que é valoroso para Deus, como habilidades humanas, habilidades espirituais, talentos, dons a serviço do reino. Nossos talentos, nossos dons podem ser usados para ganhar vidas. Você entende o valor e a grandeza disso? Quando eu fui para esse texto, e eu não quero fugir dele, mas eu preciso fazer um parênteses aqui, porque o texto em si está falando de dons e talentos, mas eu quero fazer um parênteses porque eu acabei meditando e fui ministrado por Deus em casa em outros aspectos, em que às vezes a gente não tem consciência acerca daquilo que nos é confiado, dos valores que nos são confiados, como por exemplo, os filhos ou a família, né? O esposo ou a esposa. E aí a gente começa a pensar se temos consciência desses valores também como servos de Deus. Aí a gente vai um pouco mais além, pensando acerca se temos consciência do valor desta palavra, ou como estamos manuseando com ela. Ou ainda, nós podemos subir mais um nível e pensarmos no valor da cruz, que nos devolve e nos coloca diante do trono de Deus, através do sangue de Cristo. Que valor eu tenho dado no meu relacionamento diário com a palavra do Pai e com a presença do Pai? E aí nós vamos, talvez você, eu fecho parênteses, tá? Vamos voltar ao texto, mas talvez você esteja se perguntando assim, ó, por que você falou essas coisas agora? E eu vou dizer para vocês o seguinte, que a palavra de Deus fala em Coríntios que o Espírito Santo, ele distribui os dons e ele capacita de acordo com o que ele quer, de acordo com a condição de cada um. De modo que podem até haver limitações humanas, como aqui diz, cada um recebeu os seus dons de acordo com a sua capacidade. Talvez você algum dia se perguntou assim, puxa vida, como eu queria cantar, ou como eu queria tocar um instrumento. Mas você recebeu outro dom, eu acredito também, que é único, está ligado à sua missão de existência, ao seu propósito ao qual você foi feito pelo Senhor, pelo dono dos servos. E aí, eu quero dizer para vocês o seguinte, se você acha que, como falou o João, a gente vem todo domingo aqui servir a Deus e está tudo bem, né, João, vem cantar aqui, não é. Tem dias que é uma luta só, tem dias que é o caos e cada um tem as suas limitações, e eu posso falar porque eu tenho das minhas, e se um dia você quiser saber, eu te conto. Daí você pode chorar comigo, tentar me consolar também, porque às vezes é complicado. Agora, quando eu falo no relacionamento com a palavra de Deus e na presença do Senhor, e eu citei o Espírito Santo que distribui os dons, os talentos e capacita as pessoas para tal, eu quero dizer que as limitações humanas, elas podem e são supridas e muitas vezes compensadas por conta da busca pelo Espírito Santo. De modo que às vezes a gente nem é tão bom músico, mas Deus faz coisas grandes na igreja. De modo que às vezes a gente vem e eu fico pensando, Senhor, como é que eu vou falar do reino dos céus, que é tão maior do que eu, para as pessoas? E eu venho aqui esperando um milagre que Deus fale no coração de vocês. Em unidade a serviço do reino, compete em termos, em primeiro lugar, consciência dos valores a nós confiados. Porque não importa se você tem 5 talentos, 2 ou 1, pelo menos 1, a palavra de Deus diz que você tem. E eu acredito que não poderia ser diferente, porque se nós somos feitos para a glória do Pai,
Ele não deixaria nenhum de vocês de mão abanando, passando por esse lugar sem o propósito de manifestar a sua glória, sem o propósito de deixar uma semente, um fruto, de ganhar outros talentos a partir daquilo que você já recebeu. Então existe um impasse, existe uma luta, mas existe uma certeza de que nós temos pelo menos um talento para a glória do Pai. E existe também algo muito claro nesse texto, de que um dia o Senhor ele voltará e de que haverá uma prestação de contas acerca destes valores a nós confiados. E aí eu também me pego pensando acerca do segundo ponto, que é: o que me faz ser um servo bom e fiel ou um servo mau e negligente? Eu preciso pensar sobre isso, porque quando eu vejo assim acerca do reino de Deus, acerca das minhas limitações, propósitos de vida, conhecimento e tudo mais, a gente tem uma vida inconstante, muitas vezes incerta, com sofrimentos. E eu posso dizer para vocês o seguinte, que é mais fácil começar dizendo o que não é do que o que é. Ou melhor, o que me faz ser um servo mau e negligente, ou o que me faz ser um servo bom e fiel. Eu comecei citando algumas coisas que são de praxe, ou que poderíamos dizer, como a limitação humana, que eu acabei de falar. Mas aí, isso já foi falado, eu acabei de dizer que em Deus nós podemos ir além, no poder do Espírito Santo. Não é a quantidade dos dons, porque não importa se você recebeu 5, 4, 2, 1, o que importa é você saber quais são e fazer bom uso dele. A questão não é a condição financeira, né? Eu não posso ir para a igreja, eu não tenho carro, hoje está chovendo, ou algo do tipo, hoje está frio, mas é longe, mas estou cansado. É tão fácil da gente desistir. E aí eu vejo que alguém disse, eu ouvi em algum lugar, que as maiores mentiras nós contamos para nós mesmos. E isso acaba sendo uma verdade, infelizmente, porque a gente diz assim, hoje não sei o quê, e você acha que aquele motivo realmente te impede de buscar, ou te impede de servir, ou te impede de se doar pela causa do reino de Deus. Também não é a condição intelectual, porque a palavra de Deus está cheia de exemplos. Os próprios discípulos eram homens de pouca instrução, certamente eram pescadores, trabalhadores braçais. Então, assim, Lucas era um médico, beleza, estava no meio dos discípulos, foi tremendamente usado, mas não era escolaridade também. Então, isso vai ajudar, é um recurso que a pessoa tem, né? Tá aí para serviço de Deus também. Mas isso, o excesso ou a ausência de intelectualidade não é o que define algo nesse aspecto. E também não é o imediatismo, como eu estava lendo aqui no primeiro momento, diz assim: o que ganhou 5 talentos saiu imediatamente. O que ganhou 5, ele saiu de imediato para ganhar outros 5. E o que saiu depois ganhou 1, saiu e cavou. Pensei, será que tem alguma coisa a ver com a velocidade? Será que tem alguma coisa a ver com a prontidão, né? Vamos já então. Eu vou dizer para vocês que também não é a questão da velocidade, mas o que implica em se somos um servo bom e fiel ou mau e negligente é a forma como nós servimos ou não, a forma como nós fazemos uso ou não acerca dos nossos talentos, é a maneira como nós aplicamos ou não aquilo que nos é confiado. Aí entram alguns aspectos pessoais, porque quem não tem consciência disso, talvez não possa não fazer muita coisa, não vai se despertar para isso. Mas a partir do momento que você sabe, você começa a se perguntar: qual é o meu dom?
A partir do momento que você sabe que o dom está ligado com o seu propósito de existência, você começa a perguntar: qual é a minha missão? A partir do momento que você sabe que pelo menos um dom e um propósito você tem, você começa a querer saber o que é e o que você tem que fazer. E aí, não vai adiantar você perguntar para o pastor, não vai adiantar você perguntar para o seu discipulador. Eles vão te dar um caminho, vão te apontar uma direção. Mas aquilo que você recebe de Deus a partir dessa palavra, e aquilo que você recebe de Deus, aquilo que eu fiz o parênteses, na presença de Deus, o uso que você faz do valor da cruz para receber a resposta direto da fonte, direto do riacho onde você coloca as suas raízes. É isso que faz toda a diferença na vida de uma igreja que está em unidade a serviço do reino. Sabe o que é curioso? Que a parábola das 10 virgens, que falam, e olha que é uma estatística alta, né? Você pegar 50% negligente e 50% prudente, que Deus nos livre, né, dessa estatística. Mas quando você começa a ver a igreja, onde uma parte tem uma luz forte a brilhar no mundo em trevas, à espera do seu Senhor, e você vê uma outra parte negligenciando, e Jesus na sequência fala do indivíduo: olha, a igreja fica com a luz comprometida no momento que no membro da igreja, membro do corpo de Cristo, na sua particularidade, começa a negligenciar com os seus talentos. No momento que eu começo a vacilar na oração, no momento que eu começo a vacilar no meu alvo, que o foco, lembre-se, é em unidade a serviço do quê? Do reino. Quando eu começo a vacilar o meu foco das coisas do alto, a minha visão começa a ficar nesse plano. E aí a gente cai numa cilada, como nós comentávamos hoje com o André, que é a rotina e o passar do tempo. A palavra diz assim, no verso 19: depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. Jesus diz: as pessoas estarão comprando e vendendo quando o dia chegar. A palavra diz isso. O tempo pode fazer a gente cair na rotina, a nossa lâmpada apagar, ou ainda fazer com que a igreja não esteja plenamente em unidade a serviço do reino. Ela está parcialmente comprometida, ou a igreja mesmo vai ser uma parcela, e que Deus nos livre disso, porque essa palavra não é para aquele que não tem o conhecimento da verdade acerca de Jesus ou da cruz. Ela está sendo dada para a igreja que está aguardando Jesus. Ela está sendo dada para a igreja que sabe que deve servir, ou onde, ou como, ou de que forma. Mas é isso que está em jogo. Eu não sei como que tem sido para você, mas Deus tem ministrado no meu coração também. Porque já não é de hoje que eu entendo de Deus que tem um dom de ensino, de estudo, de pregação. E no entanto eu também, eu fiz um curso básico no seminário para aprender da palavra, eu me dedico a ler e tal, já fui mais dedicado, né? Agora com o filho dificulta um pouco, às vezes na rotina eu também dou as minhas desculpas. Mas a verdade é que Deus tem me chamado para também aprimorar os talentos, aquilo que Ele me confiou. E eu tenho visto os irmãos se aplicando nos instrumentos para tocar, buscando. E eu digo assim: olha, eu também preciso dar um passo a mais. Eu também preciso buscar mais isso direto na fonte, primeiro para a minha vida, depois para aquilo que Deus quiser fazer. E eu não sei como que é para você, mas eu divido com vocês isso, porque, enfim, eu estou pregando aqui, mas eu não quero que você pense que, né, eu estou ileso da ministração ou do confronto bíblico. Mas eu divido com vocês, porque eu tenho um desejo dessa unidade, desse serviço do reino. Eu tenho muita alegria na igreja, tenho visto Deus fazendo muitas coisas, e eu espero que nessa noite Deus esteja mesmo fazendo uma terraplanagem no coração de vocês, assim, acerca de estabelecer um caminho onde o Espírito dele possa se mover, e você colocar o seu dom,
a sua servidão, o seu serviço, né, naquilo que é o foco, que é o centro da vontade dele. Se nós já falamos acerca de ter consciência dos valores, e nós falamos acerca de ter consciência do que pode me fazer ser um servo bom ou não, quando a gente fala a serviço do reino ou foco na eternidade, eu quero dizer que esse é o terceiro ponto, eu quero justamente chamar os irmãos a uma reflexão acerca do que é ter o foco na eternidade. O que é ter o foco na eternidade? Você tem uma ideia do que significa galardão? Não se preocupe, eu não vou debater isso com o pastor, tá? Mas você tem ideia do que significa uma eternidade num lugar de trevas, onde há choro e ranger de dentes? Eu acredito que se eu começasse por esse outro lado, que não é o que eu quero abordar, mas se eu começasse pelo lado terrível da coisa, se a gente tivesse a consciência do que significa isso, esse destino, ou essa recompensa, ou essa consequência, olha, gente, nós buscaríamos com muita força não cair nessa. Não cair nessa. Mas o fato é que vai haver dois destinos diferentes. Se é certo tudo que falamos até agora, se temos pelo menos um dom que está ligado ao propósito de existência, que não importa a nossa condição financeira, humana, física, etc. É muito certo também de que o acerto e a prestação de contas vai ocorrer e de que diferentes destinos os servos terão. E aqui não está falando dos que estão fora daqui, está falando dos servos a quem o Senhor confiou os seus bens. Quando eu estava em casa, eu até procurei na internet um estudo acerca desse texto e me chamou a atenção o que a pessoa que fez o estudo colocou, foi um ponto de vista dele, né? Ele disse assim, a diferença que existe entre o servo bom e fiel, entre elas, né, estava o propósito pelo qual servia, que um servia por medo, pois ele diz assim, na prestação de contas, o Senhor é um homem severo, que colhe no canto, eu tive medo. Verso 24, saí e escondi. 25, saí e escondi o seu talento, veja, todo. A forma como ele lidava com Deus era uma maneira de alguém que não conhecia. Bem que diz que você tem medo do desconhecido, você tem medo do que você não conhece. Porque aquilo que você conhece, você pode temer. Mas a partir do momento que você começa a conhecer o Senhor, tem algo muito forte na Bíblia que tem feito diferença na minha vida, que é o seguinte, que quando o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E aí nós falamos assim, Senhor, enche do teu amor, da tua paz, nunca mais solidão, mas eu nunca leio a Bíblia e eu nunca faço oração. E eu também nunca sirvo, ou eu sirvo como dá, ou às vezes não, né? Então, eu começo a pensar assim, como a gente se contradiz e mente para nós. Eu estou falando isso porque eu acredito que o que move uma igreja em unidade, servir ao seu Deus e utilizar os seus talentos, está totalmente ligada com a forma com que eu me relaciono com esse Deus. E a gratidão, ela vem a partir de um exercício de consciência. No momento em que eu entendo o meu pecado, qual seria o meu destino, como o João falou aqui, Jesus morreu a nossa morte, Ele morreu a minha. A partir desse momento, com consciência de que eu tenho essa gratidão, e a partir do momento que você começa a se relacionar com Deus, e Deus começa a colocar amor em você, amor que não é das pessoas, é o amor que vem daquele relacionamento direto do trono, que você começa a querer se doar pelas pessoas e se importar com as pessoas, você começa a não se importar se vão falar mal de vocês, porque
você tem uma Bíblia, ou porque você não fala palavrão, porque você não ri de uma piadinha suja quando as pessoas estão na rua, ou quando os seus colegas de trabalho falam que você é um ET, porque você é estranho, você não parece, né, ter intimidade com eles. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, eu creio nisso, que a diferença também nesse terceiro ponto do foco da eternidade é uma consequência do meu relacionamento diário com o Pai. Porque o exercício dos meus dons depende diretamente disso. E agora, o que é interessante saber? Independente se você foi criado dentro da igreja, ou independente se você é uma pessoa como eu, que teve uma vida totalmente fora da igreja, dos princípios de Deus, mas que foi alcançado e aos poucos começou a ter consciência acerca das coisas grandiosas de Deus. Então o que muda basicamente é isso. E se tem algo que eu quero chamar os senhores, meus irmãos, para meditar nessa noite é nisso. O quanto de comprometimento, ou o quanto de gratidão, o quanto de amor, de verdade existe em vocês. Como é o relacionamento de cada um com o Pai? Como tem sido isso? Como você tem tratado os valores que Deus tem colocado na sua vida? Eu quero chamar o Emerson, não sei se ele está aí, tem como a gente ter um tempo de ministração aí, para encerrar. Agora, eu fico me imaginando assim, eu sei, com base no que eu estudei, eu achei uma bênção, para mim, na minha vida foi algo que acrescentou muito, foi a classe dos dons que a gente fez uma vez, onde eu pude perceber também quais eram os recursos que eu havia recebido, que me davam uma direção daquilo que era o propósito que Deus tinha para mim. E aí eu começo a pensar nesse texto aqui, e eu começo a ver assim, ó, que triste deve ser para aquele que passa uma vida contando mentiras para si, né? Ou você tem que chegar diante do Senhor. Esse que entregou Jesus por amor, que nos amou de tal forma, né? E você dizer, tem que contar uma historinha para eles, assim, veja bem, o Senhor é um Deus poderoso, eu tive medo. Ou o Senhor dizer assim, veja bem, aquele dia estava frio, no outro dia estava quente. Eu nasci numa família muito pobre, eu não pude estudar, eu não tinha carro para ir. Então, eu fico pensando, Deus, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de sustento e zelo, assim, ó. Eu me sinto muito amado pelo Pai. E se tem algo que eu posso enxergar nisso tudo é que Deus também é justo, e ele é irado contra o pecado, e ele vai exercer uma justiça. Ele é fiel à palavra dele, isso aqui vai se cumprir. Que Deus me livre de estar no lado do servo mau e fiel, mas que nós como igreja possamos olhar nos olhos de Deus, ou se chegar para Ele e dizer assim, Senhor me confiou isto. Pode ser um talento só que você recebeu, um dom de serviço. Alguns acham que isso não deve ter muita consideração. Eu acho tremendo quem tem um dom de serviço e serve a Deus com amor. Então você chega e diz assim, Senhor, o Senhor me confiou e eu ganhei outro talento. Senhor, o Senhor me confiou e eu aprimorei. O Senhor me confiou e eu ganhei mais um. Isso significa que você e eu, naquele dia nós vamos dizer, Pai, eu glorifiquei o Teu nome. A exemplo de Jesus. Você vai dizer assim, Pai, a minha vida se cumpriu os propósitos da minha existência, que o Senhor me concedeu lá no ventre da minha mãe. Então assim, eu quero que você baixe a sua cabeça e que você pense na sua vida. Que você discuta no pequeno grupo essa semana acerca dessa palavra, sim, mas que acima de qualquer coisa, no íntimo do seu coração, você fale com Deus e você entregue para Deus, seja uma dor, seja uma decepção, seja uma mágoa, seja lá o que for,
E que você peça o socorro e o sustento do alto para superar a condição humana e a limitação nessa terra. Mas que haja sim uma busca verdadeira para entender qual é o propósito do Senhor. E não importa a sua idade, não importa nada, importa só o seu coração de se entregar ou não a um plano que não é nosso, mas é de Deus. Fale com Deus agora. Nós vamos ter um tempo para isso. Depois eu vou encerrar orando e eu passo a palavra ao pastor. Tão tremendo a forma como é descrito aqui que o Senhor fala ao servo bom e fiel. Ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ele diz assim: você está pronto, venha, entre no meu reino. Você já tem sido um comigo. A sua vida toda você tem buscado ser um comigo. Venha, participe da minha alegria. Pai, na tua presença estão as nossas vidas, Deus, e eu quero te agradecer, porque o Senhor é Deus de perto, Deus presente, Deus fiel, o Deus que revela os mistérios da tua grandeza, Pai, e o Deus que sustenta as nossas vidas nos vales da vida. O Senhor é Deus de amor, Senhor, e nós somos tão abençoados que até mesmo os vales da vida são lugares onde o Senhor nos aprimora, onde o Senhor nos edifica, que o Senhor nos transforme a cada dia mais na semelhança tua, Senhor, e nos faça em unidade contigo e com nossos irmãos, Deus, vigilantes, perseverando, Senhor, com foco na eternidade, Deus, fazendo bom uso daquilo que o Senhor nos confiou. Que o Senhor assim nos faça e nos ensine a ser servos bons e fiéis naquilo que o Senhor nos confiou, Pai. E assim o mundo conhecerá. Assim ao mundo revelaremos a tua grandeza e o teu reino, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
de Deus ela é sempre viva e eficaz. Eu sempre sou ministrado, né? Eu amo estar ouvindo a palavra de Deus, porque eu vou ligando as coisas que o Senhor já falou comigo. E sempre quando a gente fala sobre essa parábola, que é uma das mais impactantes, vamos dizer assim, eu considero, pelo menos, eu lembro de dois textos. Eu lembro de um texto de Eclesiastes, que ele diz assim: aquele que abre uma cova, nela cairá. E eu me lembro desse que ganhou um talento, né? E a atitude dele é ir lá e abrir uma cova e enterrar. Só que aquela cova é para ele mesmo, e ele nem percebe. E o outro texto, que é semelhante a esse, que eu lembrava enquanto o Gessé ministrava aqui, que é o texto muito parecido que Jesus fala em Lucas, em que ele diz assim: nada oculto que não venha a ser manifestar-se, né? Nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. E aí ele diz o versículo: veja, pois, como vocês estão ouvindo, porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que ele pensa ter, lhe será tirado. Eu acho que às vezes a gente pensa ter muitas coisas, mas vai chegar um dia, como Gessé leu, haverá um ajuste de contas. E esse ajuste de contas é eu e você diante do Rei dos Reis. Que o Senhor possa ministrar no teu coração durante essa semana sobre isso. Realmente, se você não está participando de um pequeno grupo, fale com a gente, venha participar. Você tem a oportunidade de rever isso e conversar com seus irmãos sobre isso. Converse com outros irmãos. Se você não está no pequeno grupo por enquanto, mas converse com outros sobre isso. Porque isso não tem a ver com a pregação de domingo, com a pregação que o Gessé fez. Foi muito boa, foi bênção. Mas tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a resposta que você tem que dar a essa pregação. E esse é o nosso intuito como igreja: responder ao Senhor a tudo aquilo que Ele nos fala. Não enterre aquilo que você pensa ter, porque o Senhor um dia vai ajustar contas contigo e comigo. E não é uma ameaça, não é uma ameaça da palavra de Deus, é apenas um aviso de que isso vai acontecer. Querendo ou não, muitos creem que Jesus não existe, que Jesus não vai voltar. Faz diferença? Não faz, porque nós sabemos que Ele vai voltar. Aqueles que creem se encontrarão com Ele, e aqueles que não creem podem continuar não crendo, mas não muda o fato de que Ele vai voltar. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis e nós precisamos ouvir a palavra de Deus e deixar o nosso caminho próprio. Nós precisamos ouvir palavras como essas e nos alertar de que o tempo está próximo e de que nós precisamos responder ao chamado de Deus. Amém, irmãos? Responda a esse chamado. Aquilo que é supérfluo na tua vida, aquilo que não faz sentido, que não edifica a tua alma, deixa de lado. Essa semana você tem a oportunidade de buscar ao Senhor nessa intimidade que a gente ouviu. Você tem a oportunidade de ler a palavra, de estar junto com os irmãos, de falar das coisas eternas. É sobre isso que queremos, irmãos. É sobre isso que queremos viver como igreja. Essa é a unidade que queremos, unidade para as coisas eternas. As coisas terrenas nós estamos vivendo, mas elas são passageiras. E nós precisamos, como igreja, olhar para isso e responder a isso. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E acenda de novo, é uma das minhas orações: Senhor, me dá mais sede, me dá mais fome da tua palavra, da tua presença. É o que eu preciso. Eu sei que eu preciso crescer em muitas coisas,
Mas, Senhor, me dá fome e sede da Tua presença. É isso que vai mover a tua alma para olhar para essas coisas, para olhar para os talentos e dons que você recebeu e dizer: Senhor, eis-me aqui. Não tem nada melhor do que te servir. Amém, irmãos? Quero agradecer a presença da Amanda, Michael e Ivone. Isso, onde estão? Bênção, que vocês possam ser abençoados com essa palavra e sempre que puder estar conosco, Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Que Deus possa mexer no teu coração, através dessa palavra, através de tudo que você ouviu, viu e falou para o Senhor. Que seja um compromisso seu com o Senhor, assumido hoje, para viver todos os dias. Amém? Se coloque de pé, vamos estar orando e encerrando esse tempo aqui. Semana que vem temos ceia. Participe, convide alguém. Nós vamos estar aqui celebrando o nome do Senhor, aquele que nos salvou da nossa morte, aquele que nos salvou daquilo que estava nos matando dia após dia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque essa palavra vem de encontro, Senhor, à nossa realidade. Porque falar, Senhor, sobre aquilo que o Senhor nos confiou é falar sobre aquilo que o Senhor quer que façamos. É falar sobre aquilo que um dia o Senhor vai vir e pedir conta, Senhor. E eu sei que são coisas que às vezes parecem assustadoras, mas não é quando a gente para pensar que nós devemos fazer isso por amor, que enterrar o nosso talento não é uma opção, mas que sim, Senhor, que nós temos essa missão, Senhor, de andar em unidade como igreja, de fazer a Tua vontade dia após dia, Senhor. Esse é o anseio da nossa alma. E por isso, Senhor, nós queremos, como igreja, Pai, te pedir que nos leve, Pai, nos leve para esse caminho, com essa intenção de coração como igreja, de parar, Senhor, de justificar as coisas nas nossas vidas, pensando que nós vamos simplesmente parar e o Senhor não tem mais nada para fazer em nós e através de nós. Eu sei que o Senhor quer usar cada um que veio aqui hoje, Senhor, e ouviu essa palavra, Pai. Que haja corações sedentos, Pai, e corações submissos à Tua palavra, Pai, e insistam, Senhor, em obedecer a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus possa estar abençoando essa semana, Senhor, para que cada um possa ter experiências com o Senhor, experiências de bênção, Senhor, experiências confrontadoras e experiências, Senhor, de sentir a Tua presença, Senhor, aonde quer que vamos, Senhor, porque é esse o nosso propósito, Senhor, estar na Tua presença a cada minuto de nossas vidas. Aonde o Senhor nos mandar, nós iremos, Senhor. Que esse seja o compromisso maior assumido pelo coração de cada um. E assim, Senhor, nós queremos pedir que a graça de Jesus Cristo, Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão do Teu Santo Espírito nos acompanhe durante essa semana. No nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Vão na paz do Senhor. Abraço o seu irmão.